Vamos voltar no tempo. Imagina só, estamos em Atenas em 399 a.C. Sócrates está no banco dos réus, prestes a ser condenado à morte. E qual foi o crime dele? Questionar. Questionar gente que tinha certeza de tudo e mostrar, na frente de todo mundo, que na verdade elas não sabiam de nada. A frase mais famosa dele, só sei que nada sei, não era um ato de humildade não, era um diagnóstico preciso. Sócrates percebeu ali que o maior perigo não vem de quem sabe pouco. Vem de quem sabe pouco, mas tem a mais absoluta certeza de que sabe muito. Pois é. E essa sacada, esse diagnóstico de Sócrates de 2.500 anos atrás, continua ecoando até hoje. O maior risco que uma empresa pode correr atualmente não tem nada de novo. Pelo contrário, é um problema que os maiores pensadores da história vêm apontando há séculos. Olha só que interessante essa linha do tempo. A gente sai de Sócrates e dá um pulo de mais de 2.000 anos para chegar em Charles Darwin, que observou exatamente o mesmo padrão de comportamento. E aí, em 1928, o filósofo Bertrand Russell colocou o dedo na ferida com uma precisão que chega a ser assustadora, descrevendo uma armadilha mental que, como a gente vai ver, continua mais atual do que nunca. Essa frase do Russell é genial. E ele não estava sendo arrogante, sabe? Ele estava descrevendo um mecanismo, um padrão de comportamento que hoje custa milhões, às vezes bilhões, em multas e em reputação para muitas empresas. E o mais fascinante de tudo é que no finalzinho do século XX, a ciência finalmente conseguiu provar em laboratório aquilo que esses gênios já tinham sacado só com intuição. E foi aí que, em 1999, dois pesquisadores da Universidade Cornell, David Dunning e Justin Kruger, finalmente deram um nome científico para esse problema de 2.500 anos. E o mais importante, eles não só deram um nome, eles conseguiram medir esse fenômeno. Gente que é muito ruim em alguma coisa, muitas vezes, é tão ruim, mas tão ruim, que nem tem a capacidade de perceber o quão ruim é. Essa falta de autoconsciência gera um excesso de confiança que é extremamente perigoso. É o famoso não sabe que não sabe. O experimento deles foi muito claro. Eles pegaram alunos, testaram em várias áreas e o resultado foi impressionante. A turma com as piores notas, lá embaixo na classificação, achava que estava super bem, acima da média. Ou seja, os menos competentes eram, de longe, os mais autoconfiantes. Agora segura essa. Essa mesma curva se aplica perfeitamente ao ciclo de vida de um programa de compliance numa empresa. Então vamos lá, vamos trazer essa teoria toda para o mundo real, para o dia a dia das corporações. A curva de Dunning-Kruger tem 4 estágios e cada um deles é um retrato fiel do que acontece no universo do compliance. O primeiro estágio é o que a gente chama de pico da ignorância. E a cena é clássica. A empresa contrata uma consultoria, recebe aquele pacote de documentos, sabe? Código de ética, políticas, tudo lindo em PDF. A diretoria olha aquilo e pensa, pronto, missão cumprida, estamos protegidos. É o auge da confiança, mas com o mínimo de proteção real. E agora vem o dado que realmente assusta: 80%. 4 em cada 5 empresas no Brasil estão exatamente nesse ponto. Isso não é achismo, não. É uma estatística baseada em como a CGU, a Controladoria Geral da União, que é quem fiscaliza isso, avalia os problemas de compliance que encontra por aí. E aí, do topo da montanha, a queda é brusca. Chega o Vale do Desespero. É quando algo acontece de verdade. Chega uma notificação da CGU, acontece um vazamento de dados, um cliente grande faz uma auditoria e reprova o programa. É aquele momento em que a ficha cai com força e a empresa percebe que aquele programa lindo no papel não serve para nada no mundo real. Bom, depois do susto, começa a subida de verdade. É a rampa da iluminação. É aqui que o trabalho sério começa. A empresa finalmente entende que um documento não é um controle, que uma política precisa de um processo por trás, que um treinamento precisa ter a eficácia medida. É uma subida lenta, técnica e sim, muitas vezes cara, mas é a única que leva a uma proteção de verdade. E, finalmente, se chega no platô da sustentabilidade. Chegar aqui não significa dizer nunca mais terei um problema. Pelo contrário, significa ter a humildade de saber que os riscos estão mapeados, que os controles estão funcionando e que, se algo der errado, existe uma capacidade de resposta rápida e documentada. Essa humildade técnica é exatamente o que a CGU considera um programa efetivo. É a sabedoria de Sócrates, 2 milênios e meio depois, aplicada aos negócios. Certo. Agora que a gente entendeu a curva, a pergunta é: como diagnosticar em que ponto uma empresa está? Existem alguns sintomas bem claros, alguns sinais de alerta que gritam que um programa de compliance está estacionado lá no pico da ignorância. Vamos dar uma olhada em
4 desses sintomas principais. Eles vão desde o mais básico, que é confundir papel com processo, até aquele mito de que o tamanho da empresa é uma espécie de escudo. Se um programa tem esses sinais, é quase certeza que ele é o famoso programa só para inglês ver. O sintoma número 1 é o campeão, disparado. A empresa tem o documento, mas não tem o processo. Tem uma política de privacidade, por exemplo, mas não faz a menor ideia de onde estão os dados dos clientes. A CGU chama isso de programa meramente formal. E, para deixar bem claro, isso não protege ninguém de multa nenhuma. E olha o peso disso em números, 61%. Mais da metade das empresas que são reprovadas numa avaliação da CGU caem exatamente nesse ponto. Falham em transformar a boa intenção do papel em uma ação real e controlada. É o básico do básico. O segundo sintoma é a armadilha da autoavaliação. Sabe aquela história de perguntar para o pai se o filho é bonito? Pois é. Os órgãos de fiscalização sabem disso e não caem nessa. Eles vão direto na fonte. Vão conversar com o vendedor, com o pessoal do financeiro, com o assistente de RH. Se essa galera lá na ponta não sabe usar o canal de denúncias, por exemplo, não adianta o relatório da diretoria dizer que o programa é um sucesso. Para eles, o programa falhou. E chegamos a um mito muito, mas muito perigoso. A ideia de que, isso é coisa para empresa grande. Muita gente, especialmente em empresas de médio porte, pensa assim. Mas a lei não tem limite de faturamento. A responsabilidade vale para qualquer empresa que se relaciona com o setor público. O filtro das autoridades não é o tamanho da empresa, é o tamanho do risco que ela representa. E os dados estão aí para provar. Esse gráfico mostra os processos administrativos de responsabilização, os PARs, que foram abertos pela CGU. Olha só, quase metade deles no último ano foi contra empresas que faturam menos de 50 milhões de reais. O recado não podia ser mais claro. Ninguém está imune. Ok, o cenário pode parecer um pouco desanimador, eu sei. Mas a boa notícia é que existe um antídoto. E não é nada mágico, é um antídoto técnico e bem claro para conseguir sair do pico da ignorância e finalmente construir um programa de compliance que funciona de verdade. Esse antídoto se resume em 3 ações bem concretas. Primeiro passo, ter uma avaliação externa, de alguém de fora, que use os mesmos critérios que a CGU usa. Afinal, se a empresa não sabe onde está na curva, pode apostar que ela está no pico. Segundo passo, medir o que importa. Parar de falar de intenções e começar a olhar para indicadores. Tempo de investigação, eficácia de treinamento, etc. E o terceiro e talvez mais importante passo, agir antes dos reguladores. A chance de negociar uma multa menor, um acordo, só existe se a empresa tomar a iniciativa. Depois que o processo oficial começa, a porta se fecha. No final, a gente volta para Sócrates. A grande ironia é que ele foi punido por fazer as perguntas certas numa sociedade que preferia o conforto das falsas certezas. Hoje, as empresas pagam um preço altíssimo, não por perguntar, mas justamente pelo contrário, por não fazerem as perguntas difíceis sobre a real eficácia dos seus próprios programas. E a questão que fica é: qual é o preço que se está disposto a pagar?